Agora a paz, meus irmãos. Agora nós falaremos das tribos de Ruben, Gade, pedem a terra de Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado e em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, a Elias e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, e Jazerira, e Esbom, Eliatele, Seban, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Eles queriam falar que eles tinham gado, eles podiam residir na terra de Moisés e de Eleazar. Teus servos têm gado, que eles tinham gado para oferecer. Disseram mais: se acharmos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a peleja, ficarei vós aqui. Moisés já deixou eles ficarem lá, residindo com eles. Ficarei vós aqui, porque vós descorajais o coração dos filhos de Israel, para que quando passem a terra que o Senhor lhes tem dado, assim fizeram vossos pais, quando os mandei a Cades Barné, vossos pais, quando vos mandei a Cades, porque Moisés decidiu quem era príncipe de tal lugar, Moisés que decidiu cada príncipe de cada lugar do Egito, entendeu? De Jerusalém, Gaden, Ruben, Eleazar, disseram: mas se acharmos graças aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos. Se eles falaram ainda quando chegaram: se acharem graça aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos, porque eles estavam se fazendo de servos de Moisés e de Eleazar. Em possessão, e não façais passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficarei vós aqui, pois descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia. Vossos pais são os pais que Moisés mandou
para ser príncipe de tal lugar, você é príncipe de fulano, você é príncipe de ciclano, príncipe de Beltrano, e assim por diante. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra, chegando até o vale da Escol, e vendo esta terra descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: de certos varões, de certo os varões que subiram do Egito de 20 anos e para cima não virão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseverarem em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes até que se consumiam toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós virardes de segui-lo também, ele os deixará de novo no deserto, e destruirei a todo este povo. Então chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças, porém nós nos amarraremos apressando-nos diante de Israel, até que os levemos. E eles falaram que pediram a geração de Ruben e Gad, falaram: porém nos amarremos apressando-nos diante dos de Israel, até que levemos-nos diante de Israel, até que nos levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto
nós já teremos nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isso fizerdes, assim vós amardes para a guerra perante o Senhor. Cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltarei, depois ficarei desculpado perante o Senhor, perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor, e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai-vos cidades para vossas crianças, currais para vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então ficaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e a Moisés, como ordenará meu Senhor, assim farão teu servo, as nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Eles já estavam habitando Israel em Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Moisés disse: mas os teus servos passarão, cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem conosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós em possessão, lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. Se eles passassem armados, eles teriam a terra de Gileade. Se não passassem, eles voltariam para Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor, e a terra de Canaã teremos a possessão de nossa herança daquém o Jordão. Assim deu-lhes Moisés os filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de
Manassés, filho de José, e o reino de Sião, e o rei de Amorreus, e o de Og, rei de Bazã, e a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu contorno, e os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Atarote, e a Aroer, e a Atarote, Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e a Betanira, e Betearã, cidades fortes, e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliabe, e Kiriataim, e Nebo, Baal-meon, mudando-lhes o nome Sibima, os nomes da cidade para edificaram, chamaram por outros nomes, e os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram-se para Gileade. Gileade era a terra de Moisés. Gileade e a tornaram e daquela possessão lançaram amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, e a filha de Manassés, a qual nela, e foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou a Avote Jair, e foi Nobá, tomou Kenate com as suas aldeias, e chamou Nobá segundo o seu nome. Só sei que deu para entender que os filhos da geração de Gade e a geração de Ruben foram a Gileade, onde estava Moisés, e pediram a Moisés que teus servos estavam aqui com todo o gado de sua fazenda para os servir. Levou também seu exército para os servir. E aí tudo que pedirem nós faremos. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui. E Moisés disse, então chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o gado e cidades para nossas crianças, porém nós nos amaremos apressando-nos diante de Israel, diante do povo de Israel, de Gileade, de Israel, até que nós levemos. Assim acendeu. Eis que vós, uma multidão de homens pecadores, hoje levantarem em um lugar de vossos pais, para ainda mais apacentar a dor da ira do Senhor contra Israel. Se vós virardes de segui-lo, também ele os deixará no deserto, deixará de novo no deserto, e destruirei a todo o povo. Então chegaram-se a ele
e disseram-lhe: edificaremos currais aqui. Não serão mais o povo de Ruben e as gerações de Gade pediram para Moisés se podiam repousar ali com sua fazenda, seus animais, suas crianças, suas mulheres, seus exércitos. E Moisés falou: edificaremos. Então edificaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui. Moisés disse depois disso: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. E depois continua: porém nós nos amaremos apressando-nos diante de Israel. Amaremos depressando-nos diante de Israel. Peraí. Então, disseram: mas achamos graça aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos, e em possessão não nos faças passar o Jordão. Pois o medo deles era passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: ira vossos irmãos e peleja, ficarei vós aqui. Moisés disse: assim eu vou repetir para vocês entenderem. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, as gerações dele, Gade e aos filhos de Ruben: irão vós irmãos de pelejar, e ficarei vós aqui, porque descorajais o coração dos filhos de Israel, para que passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais quando mandei a Cades Barnea a ver esta terra, chegando eles até o vale. E Moisés falou tudo isso: pois fiquei vós aqui, porque aqui ficarão suas crianças, suas mulheres, e assim viverás bem.